sul da Flórida contratou 25 caçadores para capturar e matar as cobras. De cobras venenosas que devastam ecossistemas a insetos que levam fazendeiros à falência. Mas o verdadeiro perigo com eles é o fato de estarem consumindo todos esses peixes pequenos que não deveriam estar consumindo. Esses 15 animais estão causando estragos por toda a América. Sapos cururus tóxicos estão invadindo comunidades da Flórida até o Havaí. Eles rastejam, voam, se arrastam e invadem. Alguns destroem com furtividade, outros com força bruta. Mas todos têm uma coisa em comum: precisam ser detidos antes que seja tarde demais. Peixe-leão. Os belos, mas mortais invasores do oceano. Eles podem parecer realeza subaquática, com listras elegantes e nadadeiras flutuantes, mas os peixes-leão estão longe de serem delicados. Por trás dessa beleza está um dos invasores mais implacáveis do oceano, um predador que conquistou silenciosamente vastas extensões do Atlântico e do Caribe. Originários do Indo-Pacífico, os peixes-leão chegaram a águas estrangeiras na década de 1980, provavelmente liberados por donos de aquários que não tinham ideia do que estavam soltando. Sem predadores naturais nesses novos habitats, as populações de peixes-leão explodiram. Eles são caçadores eficientes e implacáveis, capazes de exterminar dezenas de peixes nativos em uma única sessão de alimentação. Pior ainda, uma única fêmea pode liberar até 2 milhões de ovos por ano, alimentando uma expansão rápida e implacável. Então, como deter um predador que nenhuma outra criatura parece capaz de desafiar? A resposta é inesperadamente humana. Nós os comemos. Conservacionistas e chefes se uniram para transformar o peixe-leão em um alvo em nossos pratos, incentivando as pessoas a pescar, cozinhar e consumir o invasor. Algumas comunidades costeiras até organizam competições de caça ao peixe-leão, com mergulhadores disputando para capturar o maior número possível. Mas, apesar desses esforços criativos, o peixe-leão não está desacelerando. Os recifes de coral continuam ameaçados e o equilíbrio de ecossistemas inteiros está em risco. Essa batalha está em andamento, mas por enquanto os invasores ainda estão ganhando. Javalis selvagens, os porcos devastadores. Você acha que porcos são apenas animais de fazenda cor-de-rosa e inofensivos? Pense novamente. Javalis são seus primos selvagens e turbinados, maiores, mais agressivos e incrivelmente destrutivos. Pesando até 181 kg, eles arrasam florestas e terras agrícolas como bolas de demolição, deixando o caos em seu caminho. Então, como essas feras com presas acabaram aqui? Os primeiros colonos europeus os trouxeram para a América do Norte para caça e criação. Alguns escaparam, outros foram libertados. Com o tempo, eles se cruzaram com porcos domésticos, criando o que os especialistas agora chamam de super-porcos, mais fortes, mais inteligentes e muito mais difíceis de controlar do que qualquer um de seus ancestrais. Para os fazendeiros, eles são um pesadelo vivo. Eles destroem plantações, devastam áreas úmidas e danificam terras agrícolas de forma irreparável. Pior ainda, espalham doenças que ameaçam o gado, animais de estimação e pessoas. O prejuízo econômico? Bilhões e crescendo. Qual é o plano para detê-los? Caça. Em lugares como Texas, isso se tornou um verdadeiro evento cultural. Programas de recompensa pagam em dinheiro por cada abate, festivais celebram a caça e alguns caçadores até usam helicópteros e miras térmicas para rastreá-los pelo ar. A captura também faz parte da luta. Gaiolas enormes com iscas podem pegar grupos inteiros, chamados de bandos, de uma só vez. Mas os javalis são aprendizes rápidos. Muitos agora driblam as armadilhas, tornando a erradicação total quase impossível. Apesar de anos de esforço, os javalis selvagens ainda estão ganhando terreno. A caça e as armadilhas ajudam, mas a guerra está longe de terminar. Por toda a América, a batalha contra esses invasores implacáveis continua. Uma das mais ferozes disputas envolvendo a vida selvagem que acontece hoje. Caracol africano gigante, o invasor viscoso. Se você acha que os caracóis de jardim são pequenos rastejantes inofensivos, pense novamente. O caracol africano gigante é seu primo monstruoso, enorme, destrutivo e francamente bem nojento. Crescendo até 8 polegadas de comprimento, esses invasores têm um apetite interminável, devorando tudo, desde vegetais até cascas de árvores.
Eles apareceram pela primeira vez na Flórida e rapidamente se tornaram um pesadelo para os fazendeiros. Esses caracóis destroem plantações, ameaçam centenas de espécies de plantas e, para completar, carregam um parasita que pode causar meningite em humanos. Inofensivos? Nem de longe. Então, como você luta contra máquinas de limo de movimento lento? Acredite ou não, com cães. Cães farejadores especialmente treinados ajudam os inspetores a localizar caracóis rastreando seus rastros de limo. E funciona. Alguns dos primeiros encontrados eram do tamanho de um punho e estavam escondidos em jardins de quintal. A resposta é séria. Zonas de quarentena são estabelecidas, alertas públicos são emitidos e bairros são vasculhados em busca de sinais dos invasores. É um jogo de esconde-esconde de alto risco, onde perder significa arriscar ecossistemas e a saúde pública. Embora esses esforços tenham ajudado a desacelerar sua disseminação, a ameaça ainda persiste. O caracol africano gigante pode se mover lentamente, mas o dano que ele causa se espalha rapidamente. Nesta batalha, cada olhar atento e cada nariz aguçado conta. Mexilhões zebra. Pequenos, mas grandes criadores de problemas. Eles são minúsculos, furtivos e acumulam bilhões em prejuízos. Conheça os mexilhões zebra, invasores listrados que transformaram lagos e rios da América em seu buffet pessoal. Originários da Europa Oriental, eles chegaram escondidos na água de lastro de navios de carga. Uma vez que alcançaram os grandes lagos, seus números explodiram, agarrando-se a barcos, docas e até criaturas vivas, criando um verdadeiro desastre ecológico e financeiro. Seu maior crime? Fome. Os mexilhões zebra filtram a água de forma tão agressiva que eliminam o plâncton, a base da cadeia alimentar aquática, deixando peixes nativos e outras espécies sem nada para comer. E não é apenas a natureza que paga o preço. Eles entopem tubulações, danificam infraestruturas e custam bilhões em limpeza. A luta começa com prevenção. Os barqueiros agora são obrigados a limpar e drenar suas embarcações antes de entrar em novas águas. Cientistas também estão testando bactérias específicas que matam mexilhões zebras sem prejudicar outras formas de vida selvagem. Campanhas públicas lembram a todos: verifiquem seus equipamentos, seus barcos e não deem carona gratuita a esses invasores. Mas, mesmo com tudo isso, os mexilhões zebra continuam sua disseminação implacável, provando que alguns dos invasores mais devastadores não são feras enormes, mas os minúsculos que você nunca vê chegando. Sapos cururu, a ameaça tóxica. Uma criatura tão venenosa que até uma lambida pode ser mortal. Este é o sapo cururu, um dos invasores mais infames da Flórida. Com veneno suficiente para matar um cachorro e um rastro de danos ecológicos atrás de si, o sapo cururu é uma ameaça séria. Originalmente da América Central e do Sul, esses sapos foram levados para lugares como Flórida e Austrália, para controlar pragas nas plantações. Mas, em vez de se limitarem ao seu trabalho, eles começaram a devorar tudo à vista. Insetos nativos, répteis, até pequenos mamíferos. Sua população explodiu e predadores que tentaram comê-los muitas vezes não sobreviveram ao encontro. O que torna os sapos cururu especialmente perigosos é seu sistema de defesa. Atrás de suas cabeças há glândulas que liberam uma substância leitosa e altamente tóxica quando se sentem ameaçados. É forte o suficiente para hospitalizar humanos e matar animais de estimação. Em áreas onde eles se espalharam, casos de cães envenenados tornaram-se muito comuns. Para contra-atacar, comunidades da Flórida tomaram iniciativa. Voluntários patrulham bairros à noite com lanternas, capturando sapos à mão para reduzir seus números. Algumas regiões instalaram cercas especiais para mantê-los fora de habitats sensíveis. Enquanto isso, cientistas estão testando armadilhas de feromônios, iscas químicas que atraem e contêm os sapos antes que eles possam se reproduzir. Mas o desafio é grande. Os sapos cururu se reproduzem rapidamente e a erradicação total pode estar fora de alcance. Por enquanto, o foco está em desacelerá-los, espalhar conscientização e manter seus números sob controle. O resultado é incerto, mas uma coisa é clara: a luta da Flórida contra esses invasores tóxicos está longe de terminar. Formigas de fogo. Os invasores dolorosos. Você está andando descalço pelo seu quintal em um dia quente de verão quando bang! Uma picada ardente e repentina atinge sua perna, depois outra. Você acabou de entrar no território das formigas de fogo, pequenos invasores que dominaram o sul dos Estados Unidos com uma eficiência brutal.
Essas formigas agressivas chegaram da América do Sul na década de 1930, escondidas em cargas. Desde então, elas se espalharam rapidamente, construindo vastas colônias subterrâneas e atacando qualquer coisa que chegue muito perto. Suas picadas não são apenas um incômodo. Elas deixam vergões dolorosos e, em alguns casos, desencadeiam reações alérgicas graves, tanto em pessoas quanto em animais de estimação. Mas o perigo vai além dos quintais. As formigas de fogo causam estragos em plantações, invadem casas e até atacam gado recém-nascido, deixando-os cobertos de picadas em questão de segundos. O prejuízo? Bilhões de dólares. E detê-las? Essa é a parte difícil. Uma das armas mais bizarras que temos? Moscas forídeas parasitas. Esses pequenos assassinos depositam ovos dentro das formigas de fogo. Quando as larvas eclodem, elas matam a formiga por dentro, decapitando-a no processo. Macabro, mas surpreendentemente eficaz. Outros métodos incluem armadilhas com isca, inseticidas e sim... These are instinctive survival skills. They're forming a living life raft. Até água fervente, mas as formigas de fogo são sobreviventes. Em inundações, elas se conectam para formar jangadas flutuantes, vagando até encontrarem terra seca para invadir. Com picadas dolorosas, enxames implacáveis e habilidades de sobrevivência de outro nível, as formigas de fogo são uma das espécies invasoras mais difíceis de deter, mas a batalha continua. Um monte, uma estratégia, uma picada de cada vez. Estorninhos europeus. O erro shakespeariano. Se a história nos ensinou alguma coisa, é isso. Liberar animais por diversão quase nunca termina bem. Um exemplo claro: os estorninhos europeus. Essas aves foram trazidas para a América por uma das razões mais estranhas imagináveis: Shakespeare. Em 1890, um fã de Shakespeare libertou cerca de 100 estorninhos no Central Park de Nova York, esperando introduzir todas as aves já mencionadas nas peças do bardo. Mais de um século depois, aquelas poucas aves se multiplicaram para mais de 200 milhões, agora espalhadas pela América do Norte, deixando caos em seu rastro. Os estorninhos são ladrões de ninhos agressivos, expulsando aves nativas como os azulões e os pica-paus. Eles também devastam a agricultura, com bandos enormes eliminando campos de grãos e frutas em horas. Mas qual é a característica mais perigosa deles? O enxame. As murmurações de estorninhos, aquelas belas nuvens giratórias, podem se tornar mortais. Em 1960, um avião voou contra um bando de estorninhos e caiu, matando 62 pessoas. Para contra-atacar, fazendeiros e autoridades usam canhões de barulho, armadilhas e até controles químicos, embora estes tragam riscos próprios. Alguns tocam chamadas de predadores para afugentá-los. Outros recorrem ao abate. Ainda assim, os estorninhos prosperam. O que começou como uma homenagem a Shakespeare se tornou uma das invasões aviárias mais disseminadas e destrutivas da história americana. Besouros japoneses, a ameaça do jardim. Eles podem brilhar como pequenas joias verdes metálicas, mas não se engane, os besouros japoneses estão entre as pragas de jardim mais destrutivas dos Estados Unidos. Esses insetos famintos não são exigentes com comida. Rosas, árvores frutíferas, vegetais, se for verde, eles devoram. Originalmente do Japão, esses besouros entraram na América no início dos anos 1900, provavelmente pegando carona em remessas de plantas. Desde então, eles se espalharam de costa a costa, deixando um rastro de destruição por onde passam. Qual é o movimento característico deles? Esqueletizar plantas, roer folhas até restar uma delicada renda de veias, deixando folhagem fantasmagórica e transparente. Mas o verdadeiro problema está no subsolo. Suas larvas, ou grubas, se alimentam de raízes de grama, matando gramados desde a raiz. O resultado? Manchas de grama morta e danos sérios a jardins e campos de golfe alike. Então, como os jardineiros revidam? I'm out there usually twice a day when they get to their worst, and I'm picking them and I'm putting them into a bucket of soapy water.
Alguns aderem ao método clássico, retirar besouros das plantas com as mãos e mergulhá-los em água com sabão. Outros usam armadilhas de feromônios para atrair os insetos, embora às vezes essas armadilhas acabem atraindo mais do que capturam. No fronte biológico, nematóides benéficos, minúsculos vermes que atacam larvas no subsolo, foram introduzidos. Inseticidas naturais como óleo de NEM também oferecem alguma defesa, mas a luta nunca realmente termina. Besouros japoneses são resistentes, adaptáveis e implacáveis, tornando-se uma dor de cabeça constante para jardineiros e agricultores. Embora medidas de controle desacelerem seu avanço, eliminá-los completamente continua sendo um quebra-cabeça sem solução fácil. Carpa asiática, os acrobatas aquáticos. Você está navegando tranquilamente por um rio silencioso quando um peixe de 13 kg salta para dentro do seu barco ou diretamente no seu rosto. Essa é a vida em águas infestadas de carpas. Graças ao aumento caótico da carpa asiática, os invasores mais acrobáticos da América. Originalmente importadas em meados da década de 1970 para controlar algas em fazendas de peixes e estações de tratamento de esgoto, essas carpas não ficaram no lugar. Após escaparem durante as enchentes da década de 1970, elas avançaram para a bacia do rio Mississippi e não pararam desde então. Hoje, elas dominam lagos e rios pelo meio oeste, superando espécies nativas e desequilibrando ecossistemas. Seu impacto, devastador. As carpas asiáticas devoram plâncton, a base de sustento dos peixes nativos, e se reproduzem a uma taxa insana. Uma única fêmea pode botar até 1 milhão de ovos por ano. Multiplique isso por milhares e você tem uma invasão que está saindo do controle. Mas o que realmente chama a atenção nas manchetes é seu comportamento bizarro. Quando assustadas, elas saltam da água, às vezes diretamente contra barqueiros desprevenidos. E não estamos falando de peixes pequenos. Alguns pesam tanto quanto um cachorro grande. Pessoas sofreram fraturas de ossos e concussões apenas por um ataque surpresa de carpa. Então, como podemos detê-los? Uma defesa de alta tecnologia são barreiras elétricas, zonas de choque subaquáticas projetadas para impedir o avanço das carpas. Outras ferramentas incluem cortinas de bolhas e dissuasores sonoros, tudo parte de um esforço desesperado para impedir que invadam os grandes lagos. Se conseguirem, o dano a uma indústria pesqueira de bilhões de dólares pode ser irreversível. O relógio está correndo e a luta começou. Cientistas, conservacionistas e engenheiros estão correndo para superar uma das mais agressivas invasões de peixes que a América já viu. Kudzu, o monstro botânico. Our Pepper Baker spoke with a woman whose entire backyard is under attack by an invasive species called kudzu. Você acorda e encontra sua casa, carro, até mesmo sua caixa de correio enterrados em espessas vinhas verdes. Parece um pesadelo de ficção científica, mas no sudeste dos Estados Unidos é uma realidade diária. O culpado? Kudzu, a planta que simplesmente não desiste. Originalmente trazida do Japão no final dos anos 1800 para conter a erosão do solo, o kudzu foi bem-vindo pelos fazendeiros. No início, funcionou, mas então decolou. Literalmente. Essa videira pode crescer até 1 pé por dia, cobrindo florestas, edifícios e linhas de energia em um mar de verde. Ela sufoca tudo em seu caminho, transformando paisagens vibrantes em terrenos devastados e cobertos de vegetação. O que a torna tão difícil de matar? Suas raízes. O kudzu armazena uma enorme energia subterrânea, permitindo que sobreviva por anos, mesmo após ser cortado. Herbicidas podem ajudar, mas precisam de reaplicação constante, tornando-os caros e ambientalmente arriscados. Entre o herói improvável, cabras. Essas máquinas devoradoras de plantas são surpreendentemente eficazes no controle do kudzu. Elas conseguem alcançar terrenos acidentados onde máquinas não podem ir. Tudo isso enquanto fertilizam a terra ao pastar. Pelo sul, serviços de aluguel de cabras estão crescendo, oferecendo uma solução natural e ecológica, uma mordida de cada vez. Cabras não vão erradicar o kudzu sozinhas, mas são uma parte fundamental da luta. É uma batalha de raízes, dentes e determinação, e embora a trepadeira possa ser implacável, também o são as pessoas e animal que lutam contra ela. Piton birmanesa, a ameaça rastejante. This is the Burmese python. Now, this snake is about 12 feet long
No fundo dos Everglades da Flórida, um predador silencioso se move pelo pântano. Mais de 7 metros de comprimento, poderoso o suficiente para engolir um jacaré inteiro. Esta é a Piton birmanesa, um invasor massivo que dominou um dos ecossistemas mais frágeis da América. Essas cobras não chegaram por acaso. Antes mantidas como animais de estimação exóticos, muitas foram soltas ou escaparam quando os donos perceberam que tinham um colega de casa que poderia comer o cachorro da família. Os Everglades quentes e pantanosos lhes deram o lar perfeito e elas prosperaram. Agora, dezenas de milhares estão devastando a cadeia alimentar, devorando tudo, desde cervos e guaxinins até pássaros e linces. Sem predadores naturais, elas se multiplicaram rapidamente, empurrando espécies nativas para a extinção. Então, como você enfrenta um predador de topo sem medo? A resposta ousada da Flórida, o desafio da Piton. Todos os anos, caçadores de todo o país se preparam com ganchos, lâminas e pura determinação, competindo por prêmios e direitos de se vangloriar ao capturar essas cobras evasivas. Mas não para por aí. Cientistas estão recorrendo a táticas de alta tecnologia, marcando cobras judas, que os levam a criadouros escondidos e usando drones térmicos para detectar pitons de cima. Ainda assim, o desafio é imenso. A Piton birmanesa continua a se espalhar, ameaçando o delicado equilíbrio dos Everglades. Isso não é apenas uma caçada, é uma batalha pelo futuro de um dos lugares selvagens mais únicos da América. Lycorma delicatula, o assassino colorido. À primeira vista, a Lycorma delicatula parece quase bela. Asas vermelhas brilhantes, padrões de bolinhas. Mas sob a superfície colorida, esconde-se um invasor destrutivo que atravessa o nordeste dos Estados Unidos como uma pequena equipe de demolição. Nativos da Ásia, esses insetos sugadores de seiva chegaram à Pensilvânia em 2014, provavelmente escondidos em cargas. Desde então, eles se espalharam rapidamente, alimentando-se de mais de 70 espécies de plantas, videiras, árvores frutíferas, madeiras nobres, enfraquecendo as plantas e cobrindo tudo com um resíduo pegajoso chamado melada. Esse resíduo alimenta mofo preto, arruinando colheitas e devastando florestas. Então, como você combate um inseto tão rápido e implacável? Primeiro passo: esmague ao avistar. Comunidades agora organizam eventos de esmagamento de lanternflies, e alguns estados até oferecem recompensas em dinheiro por matá-los. É pessoal e é urgente. Outras defesas incluem faixas pegajosas nos troncos das árvores, prendendo os insetos antes que se espalhem. Mas essas armadilhas podem capturar vítimas indesejadas, então exigem uso cuidadoso. Cientistas também estão testando vespas parasitas como predadores naturais para ajudar a equilibrar a situação. Ainda assim, a invasão dos lanternflies está longe de acabar. Seus números continuam aumentando, e fazendas e florestas permanecem ameaçadas. Esmagá-los ajuda, mas a grande questão é: podemos detê-los antes que o dano se torne permanente? Nutria, os destruidores de pântanos. Conheça a nutria, uma criatura de aparência estranha que fica em algum lugar entre um castor e um rato gigante. Mas não se deixe enganar pela confusão. Esses roedores semiaquáticos superdimensionados estão devorando os pântanos da América, uma mordida de cada vez. Trazidas para os Estados Unidos no início dos anos 1900 para o comércio de peles, as nutrias pareciam inofensivas até que o mercado entrou em colapso. Soltas na natureza, elas se espalharam rapidamente, especialmente por Louisiana e Texas, destruindo pântanos e deixando devastação por onde passam. O problema? As nutrias não apenas comem, elas destroem. Sua alimentação desnuda os pântanos, causando erosão, perda de habitat e o colapso de ecossistemas inteiros. Pior, elas cavam em diques e margens de rios, enfraquecendo proteções cruciais contra inundações. Para contra-atacar, estados como Louisiana oferecem recompensas. Dinheiro por cada cauda de nutria entregue. É controle de pragas transformado em salário. E fica ainda mais estranho. Alguns chefes agora estão promovendo carne de nutria como uma opção sustentável. Livros de receitas apresentam pratos como gumbo de nutria e tacos, tentando transformar essa praga em uma solução digna de prato.
Ainda assim, a invasão das nutrias não mostra sinais de desaceleração. A erradicação total pode estar fora de alcance, mas com caçadores, armadilheiros e alguns cozinheiros aventureiros, a batalha pelos pântanos da América ainda não acabou. Cabeça de cobra do norte, o peixe que anda. Você está pescando em seu lago favorito quando de repente pesca algo que não pertence ali. É comprido, com dentes afiados e pode respirar ar e rastejar em terra. Isso não é um monstro de filme de terror. É a cabeça de cobra do norte, uma das invasões de peixes mais agressivas da história dos Estados Unidos. Nativo da Ásia, as cabeças de cobra apareceram pela primeira vez em Maryland em 2002, provavelmente liberadas por donos de aquários ou mercados de peixes. Desde então, elas se espalharam rapidamente, devorando peixes, sapos, crustáceos e até da própria espécie. E aqui está o mais impressionante. Elas podem sobreviver fora da água por dias, rastejando por terra para invadir novos habitats. Sem predadores naturais nos Estados Unidos, os peixes cabeça de cobra dominam todos os ecossistemas que invadem. Seus dentes afiados e caça implacável deixam os peixes nativos em desvantagem e cadeias alimentares inteiras desequilibradas. Se não forem controlados, podem causar estragos nas pescarias locais. Para contra-atacar, alguns estados organizam torneios de pesca de cabeça de cobra, prêmios em dinheiro por cada captura. Outros estão transformando-os em culinária, servindo-os em restaurantes para reduzir seus números. No campo científico, a pesca elétrica é usada para atordoar e removê-los, enquanto casos mais extremos envolvem o uso de produtos químicos para eliminá-los em zonas controladas. Mas, mesmo com todos esses esforços, o cabeça de cobra não está recuando. Resistente, móvel e quase impossível de parar, esse invasor é uma das ameaças subaquáticas mais formidáveis que a América já enfrentou. A luta continua e o resultado está longe de ser certo. Pardais domésticos, os invasores de penas. Alguns pássaros são conhecidos por seus cantos ou cores vibrantes, mas não o pardal doméstico. Esse pequeno invasor brigão é mais praga do que artista. Trazidos da Europa na década de 1800, para controlar pragas nas colheitas, os pardais domésticos rapidamente dominaram. Agora, espalharam-se pela América do Norte, intimidando pássaros nativos e roubando seus ninhos. Azulões, andorinhas e outros foram todos expulsos, às vezes de forma violenta. O que os torna tão bem-sucedidos? Eles prosperam onde os humanos vivem. Cidades, fazendas, quintais. Você encontrará seus ninhos em calhas, postes de luz, até em semáforos. E eles se multiplicam rápido. Para proteger as espécies nativas, os amantes de aves têm se tornado criativos, construindo casas de pássaros onde pardais não conseguem entrar, instalando dispositivos para assustá-los ou usando armadilhas para removê-los completamente. Ainda assim, o pardal doméstico continua a dominar. Adaptáveis, agressivos e por toda parte, eles conquistaram um lugar permanente na América do Norte, quer gostemos ou não. Formigas argentinas, os invasores da supercolônia. A maioria das formigas mantém-se reservada, trabalhando em pequenas colônias e desempenhando papéis vitais na natureza. Mas as formigas argentinas são uma história completamente diferente. Esses minúsculos invasores tomaram regiões inteiras, criando supercolônias massivas que se estendem por milhas. Elas não são apenas invasivas, são uma força imparável. Originárias da América do Sul, as formigas argentinas chegaram aos Estados Unidos no final dos anos 1800, pegando carona em navios. Uma vez estabelecidas, as coisas rapidamente saíram do controle. Diferentemente da maioria das formigas que defendem ferozmente seu território, as formigas argentinas se unem, formando uma enorme colônia interconectada. Esse trabalho em equipe lhes dá uma grande vantagem, permitindo que superem em número e dominem as formigas nativas onde quer que vão. O problema? Essas formigas não dominam apenas outros insetos. Elas invadem casas, devastam plantações e até atacam colmeias, colocando polinizadores em risco. Seus enxames implacáveis podem infiltrar caixas elétricas, causando curtos-circuitos e danificando eletrodomésticos. Em resumo, elas são um pesadelo para os proprietários de casas. Então, como você luta contra um exército que opera como um único organismo gigante? Inseticidas padrão frequentemente falham, já que matar uma parte da colônia não impede o resto.
Em vez disso, cientistas estão recorrendo a controles biológicos como fungos parasitas que infectam formigas argentinas sem prejudicar espécies nativas. Alguns proprietários de casas confiam em terra diatomácea, um pó natural que corta os exoesqueletos das formigas, enquanto outros usam armadilhas com isca para espalhar veneno profundamente na colônia. Mas, como essas supercolônias são tão vastas, a erradicação total é quase impossível. A batalha contra as formigas argentinas continua. Com sua capacidade de superar em número e sobreviver aos rivais, elas permanecem um dos invasores de insetos mais difíceis da Terra. Pombos das rochas, os ocupantes urbanos. Eles estão por toda parte, empoleirados em telhados, passeando em parques, fazendo ninhos sob pontes e sim, provavelmente sentados no para-brisa do seu carro agora mesmo. Os pombos das rochas tornaram-se uma das aves urbanas mais comuns, mas nem sempre fizeram parte do horizonte americano. Originalmente domesticados na Europa e no norte da África, os pombos foram trazidos para a América do Norte na década de 1600. Muitos escaparam do cativeiro e rapidamente estabeleceram populações selvagens. Hoje, eles dominam cidades de costa a costa, prosperando em selvas de concreto onde a comida é fácil de encontrar e os predadores são escassos. Sua capacidade de adaptação os tornou uma das aves invasoras mais bem-sucedidas, mas não sem causar problemas. Os dejetos dos pombos são ácidos e corrosivos, causando estragos em prédios, monumentos e veículos. Eles também carregam doenças e atraem parasitas como ácaros e pulgas. As cidades tentaram todos os tipos de táticas para controlar seus números. Algumas liberaram falcões e gaviões para reduzir naturalmente as populações de pombos. Outras testaram controle de natalidade alimentando-os com grãos que impedem o desenvolvimento dos ovos. Espetos e redes são instalados para bloquear locais de nidificação em prédios. Mas não importa o que façam, os pombos sempre encontram uma maneira de se estabelecer. Apesar de todos esses esforços, os pombos das rochas continuam prosperando, provando que estão aqui para ficar na selva urbana. Cobras arbóreas marrons, os pesadelos silenciosos de Guam, em um paraíso insular remoto, os pássaros desapareceram, as linhas de energia falham misteriosamente e um exército silencioso de cobras rasteja pelas árvores após o anoitecer. Bem-vindo a Guam, onde a cobra arbórea marrom assumiu o controle de maneiras que ninguém esperava. Nativas da Austrália e da Papua Nova Guiné, as cobras arbóreas marrons pegaram carona para Guam após a Segunda Guerra Mundial, provavelmente escondidas em cargas militares. Sem predadores naturais e com um buffet de pássaros nativos e pequenos mamíferos, sua população explodiu. Hoje, há até 13 mil cobras por milha quadrada, tornando Guam um dos lugares mais infestados de cobras do planeta. Mas essas cobras não são apenas um pesadelo ambiental, elas são uma ameaça pública. Elas escalam linhas de energia, causando apagões frequentes por toda a ilha. Elas até invadem casas, mordendo moradores desavisados e predando animais de estimação. Como são venenosas, representam uma ameaça real para crianças e pequenos animais igualmente. Então, como você contra-ataca uma ilha dominada por cobras? Guam tentou de tudo, desde armadilhas até caça. Mas uma das soluções mais estranhas é lançar camundongos envenenados de paraquedas na selva. Isso mesmo, pequenos paraquedas entregam camundongos misturados com paracetamol, um composto inofensivo para a maioria dos animais, mas mortal para cobras. Essa tática ajudou a reduzir seus números, mas eliminá-los completamente continua sendo quase impossível. A cobra marrom da árvore devastou o ecossistema de Guam e as autoridades estão trabalhando sem parar para impedi-las de se espalharem para outras ilhas do Pacífico. Se isso acontecer, poderia significar um desastre para ainda mais vida selvagem nativa. Dos oceanos aos quintais, esses invasores estão reformulando a terra sob nossos pés. A luta não é apenas sobre animais, é sobre sobrevivência, estratégia e recuperação do equilíbrio. Qual deles te chocou mais? Deixe um comentário, curta e se inscreva para nunca perder a próxima batalha pelo futuro selvagem da América.